Olá, estamos iniciando mais um programa A Pauta é Direito, aqui na TV Síndico Legal, no YouTube. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial para falar de um tema. Olha, que tema! Planejamento tributário. Você planeja a sua vida tributária? O fisco? Como irá incidir? Nascemos em 1990 com o objetivo de trazer tranquilidade e proteção. Buscamos ser referência no mercado e estar sempre conectados com os melhores produtos e serviços, visando inovar dia após dia. Somos reconhecidos pela qualidade e excelência ao apresentar o melhor para você, atendendo suas necessidades. É seguro? A gente faz. Pois bem, hoje eu estou aqui com ela, que é advogada, doutora Daniele Fukui. Ela que é advogada, especialista em direito tributário, conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Mato Grosso e membro da Associação Brasileira de Advogados na Comissão de Direito Tributário. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela. É uma honra recebê-la aqui. Olá, Ana, obrigada. Para mim que é um prazer enorme estar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade para estar aqui falando de um tema que para mim é super instigante, que é falar um pouco sobre o planejamento tributário. No Brasil, nós sabemos que nós não temos uma cultura para o planejamento. Isso é um problema cultural e educacional. Qual é a importância do planejamento tributário na vida das pessoas e das empresas? Bom, planejamento tributário, se o empresário, o produtor rural, se eles soubessem aproveitar um pouco dessa ferramenta, eles veriam o quanto que isso ia refletir e reflete, de fato, na organização do próprio negócio. E isso acaba impactando nos resultados da empresa. Porque o que é o planejamento tributário? O planejamento tributário, inicialmente, a gente vai fazer um diagnóstico para conhecer o negócio, verificar o regime tributário, como que está a carga tributária, ou seja, quanto que ele vem pagando de tributo, quanto que ele está pagando de imposto de renda, contribuição social, e em cima desse diagnóstico a gente vai buscar alternativas para reduzir custo e, consequentemente, aumentar o fluxo de caixa. Eu entendo muito importante que muitas vezes assim, existem regimes tributários, existem resoluções tributárias que mudam de ano em ano. E a pessoa, às vezes, está confiando que está pagando um tributo menor e está pagando um maior. É isso que o planejamento faz? Ou ele vê o momento ou ele consegue também ver o futuro? Na realidade, a gente trabalha os dois momentos, presente, futuro, e eu posso trabalhar até mesmo com o passado, rever o meu passado. Porque, inicialmente, a gente faz um diagnóstico. O que eu pago hoje? Esse regime tributário faz sentido? Hoje eu tenho o que aqui no Brasil, né? Regra geral, a gente tem o Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Será que faz sentido, diante da minha realidade, do meu negócio hoje, continuar pagando essa carga tributária? E aqui até eu acho que é importante a gente falar, Ana, que vou até comparar com a dieta. Planejamento tributário, cada empresa tem a sua realidade e cada um tem o seu planejamento. É feito em cima da realidade de cada empresa. A dieta que funciona para mim, talvez não funcione para você e vice-versa. Então é da mesma forma, que as pessoas às vezes buscam muito no exemplo do vizinho, né? Fala assim, deu certo esse planejamento dessa forma para ele, então dá para mim. Daí quando eu falo dos três momentos, por que eu falo dos três momentos? A gente vai olhar a realidade hoje, entender a sua operação, entender quanto que você está pagando, pensar no futuro, vamos ver se de repente a gente não muda esse regime, você vai pagar menos no outro regime tributário. De repente aqui tem alguma despesa que seu contador não está batendo e vai também impactar em você pagar menos tributo. E o passado, a gente faz uma revisão.
A gente olha para o passado, vê o que de repente você pagou a maior, uma base de cálculo, que de repente tinha algo que não era para entrar naquela base de cálculo. Então a gente revê aquilo lá e sendo identificado a gente acaba que pode reaver até dos últimos 5 anos. Então é oportunidade de crédito. Também. Quem quer, né? E me diz Oportunidade uma de coisa, crédito. esse planejamento, ele é feito só com empresas ou ele é feito também com serviços? Pessoas que, por exemplo, empresa, né? Uma MEI, como que, quem pode, né? Quem pode estar fazendo esse planejamento? A pessoa física deve planejar, para ela é negócio ou não, ou só a pessoa jurídica? E quanto maior a pessoa jurídica ou menor, como que esse serviço ele é colocado no mercado? Perfeita a sua pergunta. Porque, primeiro, as pessoas acham que só o grande, só para ele que faz sentido um planejamento tributário. E não. Na realidade, hoje a gente tem realidades, vou falar de um prestador de serviço, um médico, por exemplo. A gente se depara com muitos médicos trabalhando na pessoa física, e muitas vezes na pessoa física, só de imposto de renda, ele vai pagar muito mais. Sim, 27,5%. Exatamente. Então, Uma tabela que não reajusta tem 200 milhões de anos, né? Exatamente. Então, a gente pode entender por que ele está pagando na pessoa física e mostrar para ele, olha, vamos fazer um comparativo. Quanto que você está pagando hoje na pessoa física e quanto você pagaria na pessoa jurídica. Então, assim, também para a pessoa física faz sentido, porque hoje, e aqui não é só o médico, aqui na nossa região a gente tem muito produtor rural, que ele trabalha na pessoa física e muitas vezes compensa a gente fazer essa análise para ver se ainda é viável ele continuar na pessoa física ou se de repente ele migra para um lucro presumido, para a pessoa jurídica, porque lá no outro regime de tributação ele poderia ter uma carga menor, porque na realidade vai analisar que tem algumas atividades que têm benefício fiscal, tem uma série de outras situações. Então, assim, empresa de todos os portes, pequeno, médio, grande, pessoa física, pessoa jurídica, que na pessoa física jurídica a gente vai comparar em qual faz mais sentido. Advogados, médicos, fisioterapeutas, né? Por exemplo, advogado. Eu vejo que a maioria de nós delegamos isso para o contador, porque advogado acha que sabe tudo, né? Então delega para o contador. E na realidade, o bom mesmo seria contratar um especialista. A gente sempre fala aqui no programa, a pauta é direito, que cada um no seu quadrado, sabe, doutora Daniela? Porque o especialista, ele vai te dar condições de mais assertividade naquilo que você quer. Então, se é um síndico, especialize-se. Vai contratar um advogado na área de condomínio. Se você precisa de uma questão tributária, é uma empresa, contrate um advogado da área para poder servir. E eu tenho uma pergunta. É possível, dentro de um escritório de advocacia, por exemplo como o meu, uma pessoa com a sua especialidade, a gente consegue verificar alguns ganhos com isso, para não ter problema de imposto, tendo em vista que o advogado recebe muito dinheiro na conta da pessoa jurídica, às vezes, que não é nem dele, é do cliente? É possível sim. E especificamente sobre advocacia, prestação de serviço advocatício, é até interessante. Vou trazer um pouco para a realidade de Cuiabá, que eu acho que serve, de repente, para outras regiões também. O que a gente tem aqui? Primeiro que o escritório ele pode optar hoje pelo Simples Nacional ou, de repente, ser um escritório do lucro presumido. Sendo um escritório do lucro presumido, ele vai pagar o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço. A OAB lá atrás teve uma discussão em relação que ele paga o ISSQN fixo, anual. Uhum. Aqui em Cuiabá, a gente passou a ter alguns problemas. A legislação do município de Cuiabá, porque ISSQN se trata de competência municipal, ele veio cobrando de alguns escritórios de advocacia o ISSQN fixo mensal ao invés de anual. Então, escritórios estão sendo autuados, inclusive para pagar dos últimos 5 anos. Nossa. Então, até mesmo, tô colocando essa situação para te mostrar que até mesmo nós, advogados, sofremos. Temos problemas também com isso. E tudo é questão de interpretação, tudo é questão de realmente como que está na legislação. Então, assim, realmente tem também demandas de próprio escritório de advocacia. E agora eu vou fazer a última pergunta. O planejamento, ele é caro, ele é barato? Porque para que desmistificar, porque as pessoas têm uma dificuldade de planejar.
E muitas vezes tem dificuldade em investir num plano e depois tem que pagar o advogado para ir lá discutir administrativamente ou até mesmo judicialmente. Como que isso é cobrado? Como que o mercado, né, trabalha para fazer esse planejamento para o empresário, para o prestador de serviço? Bom, na realidade, o planejamento ele vai ser adequado ao tamanho da empresa. Então, na verdade, você vai apresentar uma proposta, uma solução para o tamanho do seu negócio. Então, vai depender muito mais do seu negócio e a gente tem que pensar que, na verdade, a gente está levando uma oportunidade dele pagar menos imposto daqui para frente, dele, de repente, ter algo a recuperar. E esse a recuperar, ele pode levantar ou em dinheiro ou pedir para compensar, que é muito mais rápido, porque ele vai ter tributo a pagar, então o crédito ele pode compensar com o que ele tem para pagar futuramente. Então, na verdade, é uma oportunidade e acaba que dentro desse contexto, quando a gente mostra a economia que a gente está trazendo, acaba se tornando assim muito viável. Sim. Então, cabe no bolso do pequeno, do médio, do grande. Ou seja, resumindo, o trabalho de um profissional que vai fazer o planejamento para você, ele se paga, não é? E dá lucro. Ou seja, aquilo que você vai fazer, você não só com que o trabalho dela vai se pagar, como você ainda vai ter lucro, porque você vai deixar de pagar, vai conhecer como que o seu país está te cobrando, conhecer e saber para poder fazer outros planejamentos estratégicos na empresa. Isso é de suma importância, porque de repente você poderia estar investindo numa área que te dá retorno e está deixando porque o dinheiro está indo pelo ralo para um imposto que não é devido. E então, planejar é a melhor coisa que tem, seja na área tributária, previdenciária, financeira, familiar, sucessória, enfim. Planejar é a palavra do momento. Se nós queremos ter um futuro bom, se nós queremos crescer enquanto país, temos que ter os profissionais como a doutora Daniela, como vários, que saibam planejar. Eu gostaria que a doutora deixasse um recado para os consumidores, né, e para os nossos seguidores, ou mesmo uma dica desse tema. Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, Ana, para falar de um tema que para mim assim é de suma importância. Eu acredito que não só para mim, né? Sim, para todos nós. Todos nós somos contribuintes, todos nós sentimos no nosso bolso quanto que a gente paga e às vezes a gente não tem retorno. Então, realmente, o planejamento tributário, ele é necessário, ele é importante e a gente não pode esquecer que tem alguns tributos que, se não pagos, eles são considerados como crime. Sim. Então, na realidade, a gente está pensando em economia, em conformidade fiscal, que na verdade hoje o fisco, eu falo que a gente vive num Big Brother. Então, busquem o planejamento como solução para o seu negócio, para buscar realmente tornar o seu negócio mais rentável e poder ter a oportunidade de reinvestir no seu negócio. E a consultoria, porque quando você está com um profissional, você acaba entendendo mais dessa área, você começa a ter outras visões, é uma oportunidade realmente fantástica. Quero aqui agradecer imensamente a sua presença aqui conosco e terminamos mais um programa A Pauta é Direito. Até a próxima!